Queridos irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão nos assistindo também através da internet. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 26. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 26, do 57 ao 68. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Oremos. Maravilhoso Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez nós rogamos ao Senhor pela iluminação do Teu Espírito Santo em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o contexto religioso, desde quando Jesus inicia o seu ministério, sempre afrontou Jesus, sempre tramou, sempre orquestrou perseguições contra Jesus. E esse texto ele trata do julgamento do sinédrio, quando os judeus que já tinham resolvido matar Jesus. Pilatos já havia percebido que por inveja eles o haviam entregado.
E Pilatos vai tentar de todas as formas buscar um meio, uma saída, até que não conseguindo, e quando chegou nas últimas instâncias, ele lavou as suas próprias mãos. Queridos irmãos, o contexto da religião judaica era um contexto completamente externo. Eles viviam uma religião externa, vazia, confiando na sua própria justiça, a autojustiça. E a gente vai ver no Evangelho de Mateus como os fariseus, os escribas, os saduceus, os anciãos, eles desde o início de Mateus praticamente, sempre se mostraram religiosos, extremamente religiosos. E eles, na verdade, tinham, de certa forma, uma paixão pela religião judaica. A paixão pela instituição religiosa estava, de fato, encravada no coração deles, ao ponto de eles fazerem tudo por uma autojustiça própria. Eles eram hipócritas, eles oravam nas praças com a finalidade de serem vistos pelos homens. Eles davam esmolas, tocando trombeta, mostrando que eles estavam fazendo. Eles jejuavam com a finalidade de mostrar uma piedade aos homens. E era uma religião, de fato, de aspectos externos. E quando Jesus chega nesse cenário, ele precisa ser um desbravador. Queridos irmãos, todo cuidado é pouco quando nós estamos diante de uma religiosidade externa. Todo cuidado é pouco. Nós precisamos ter cuidado, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso objetivo é Cristo. E nós vemos então o confronto, o conflito que Jesus passa e que Jesus teve que enfrentar, tudo aquilo para cumprir um propósito. Nós vamos então aqui a algumas questões, queridos irmãos, alguns alertas a respeito de que a paixão pela instituição religiosa, ela pode causar transtornos e graves transtornos para a vida. Vamos lá. A primeira lição: cuidado. A sua paixão pela vida religiosa pode estar te afastando de Cristo. Mas talvez você fique imaginando: como assim, pastor? A sua paixão religiosa, a religiosidade que existe e que talvez você esteja vivendo, ela possivelmente esteja te afastando de Jesus. Como aqueles religiosos se afastaram tanto de Jesus, mas eles tinham zelo pela religião. Eles viviam a religião judaica. Eles compreendiam a lei de Moisés de uma forma distorcida. Meus amados irmãos, tem gente que é capaz de se aproximar da igreja, instituição, é mais capaz de se aproximar da igreja, instituição, do que se aproximar de Deus. Tem gente que é capaz de se aprofundar na igreja
organização, tanto conhecer a sua funcionalidade, os seus papéis, conhecer o seu governo, conhecer o funcionamento das sociedades internas, conhecer o GTSI, conhecer a Constituição, conhecer o Estatuto da Igreja de cor, conhecer o Código de Disciplina de cor, conhecer a Confissão de Fé de Westminster de cor, conhecer o Catecismo Maior de cor e o Breve Catecismo, conhecer até mesmo a doutrina da igreja. Como uma pessoa, ela pode conhecer a instituição e focar tanto na instituição, focar tanto por zelo daquilo que é aspecto externo, que perde de vista o foco que é Jesus. É possível isto acontecer? Uma pessoa cantar na igreja, uma pessoa tocar na igreja, uma pessoa ensinar na igreja, uma pessoa pregar, usar o púlpito, pregar. Agora, o problema não é nada disso. O problema é quando focamos apenas nos afazeres da religião, nos ritos externos. O problema é quando esse passa a ser o alvo, o objetivo maior. Quando Cristo é deixado de lado. Quando Cristo é que deve ser o alvo a ser atingido, a ser buscado. E pela religião externamente falando, nós podemos perceber, queridos irmãos, que a tendência é se afastar de Jesus. É possível? Sim, é possível. E nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos de fato nos envolvermos mais com a obra do que com Deus. Quando isto acontece, porque na vida de muitos é possível que nem com a obra e nem com Deus muitos se aproximam de Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração. Quem é o centro? Aquela religião agora está determinada a julgar Jesus. Jesus não é o foco daquela religião. Jesus não é o centro daquela religião, daqueles escribas, daqueles fariseus, do Sinédrio. O Supremo Tribunal Federal dos judeus que estava ali julgando naquele momento a Jesus. Nós precisamos olhar e sondar o nosso coração, se Jesus é o centro. Porque quando Jesus é o centro da igreja, quando Jesus é o alvo da igreja, queridos irmãos, a igreja tem uma vida saudável. Cristo é o centro. Cristo é a pedra angular. Cristo é o nosso objetivo maior. Então, cuidado que você pode se envolver tanto com a técnica musical e Cristo está ou ficar de lado. Você pode se preocupar tanto com o canto, cantar muito bem, profissionalmente cada vez melhor. O alvo é cantar cada vez melhor, é cantar afinadamente, para a glória de Cristo, sim. Mas quando este substitui a Cristo, aí está o fracasso.
da igreja. Sabe, irmãos, aqui, isto aqui, muitos atrás disto aqui se desviaram a tempo, há muito tempo, vivendo uma religiosidade de nome. Pessoas que se desviaram atrás do púlpito. Pessoas que dentro da igreja já estavam distantes e afastadas de Jesus a quilômetros de distância. Porque prezou meramente pela religiosidade externa. Mas há uma outra lição aqui. Um outro alerta sobre o cuidado. Cuidado, talvez você já esteja afastado de Jesus há muito tempo. Talvez você já esteja afastado de Jesus há muito tempo. E você não percebe. E você não sabe. E o seu coração, que é enganoso, te engana. Queridos, eles já estavam afastados de Jesus há muito tempo. A atitude deles de buscar testemunhas contra Jesus, eles buscavam uma forma, algo formal para formalizar a denúncia. Era uma tentativa de conseguir, mas Mateus diz, aqui no versículo 60, e não acharam. Eles não acharam. A todo custo eles queriam. Porque eles queriam encontrar uma testemunha que falasse algo verdadeiro, ou uma testemunha que falasse algo falso. Não importava. Havia um motivo escondido lá no coração. Eles queriam conseguir o seu objetivo. Eles estavam afastados de Jesus. Eles nunca estiveram com Jesus. Queridos irmãos, como isso é interessante a gente observar, porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a igreja de Sardes, quando está escrito lá, ao anjo da igreja escreve: conheço as tuas obras, tem nomes de que vives e estás morto. Eles tinham nome, mas eles estavam mortos, a igreja estava morta. Como é interessante a gente observar também em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz lá, ao anjo da igreja escreve, e lá no versículo 4 vai dizer: abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, o amor por Cristo não é mais fervoroso. Tem muita gente na igreja que o seu amor por Cristo não é mais fervoroso. Não existe aquele fervor, aquela alegria, aquela empolgação. Se faz as coisas para Deus, não com fervor. O apóstolo Paulo também, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa, Paulo diz, não é aquele que está, não. Porque Paulo sabia que muitos não estavam. Paulo diz, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. É possível que muitos estejam caídos dentro das nossas igrejas. Muitos estejam caídos espiritualmente dentro das nossas igrejas. De modo que Cristo é tratado de uma forma
completamente indigna. Aqueles religiosos estavam tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes de Jesus. Eles estavam tão próximos fisicamente, mas eles estavam afastados de Jesus há muito tempo. E demonstraram estarem longe mesmo quando resolveram de fato. Eles já tinham resolvido condenar Jesus a todo custo. Eles estavam tão legalistas, tão cheios de religiosidade, que eles foram capazes de se utilizar da religião, dando um ar de conotação piedosa, zelosa, para matar Jesus. Queridos irmãos, foi exatamente isto que aconteceu. Um ar de piedade. Esse aí blasfemou, dizendo ser o Cristo. Esse aí blasfemou, dizendo que destrói o templo e em 3 dias levanta. E se você vê lá no Evangelho de João, Jesus estava falando, quando ele falou sobre isso, ele estava falando do seu próprio corpo que seria destruído e no 3º dia ele seria recomposto, reedificado, voltaria à vida. E eles usam também então dessas artimanhas para trazer o julgamento à tona, e de fato eles queriam tirar a vida de Jesus. É possível que tenhamos pessoas dentro da casa do Pai, mas não tem intimidade com o Pai, não tem relacionamento com o Pai. Lembra do filho pródigo? Eles estavam ao lado de Jesus, eles ouviram as doutrinas, eles ouviram a palavra, mas eles o tempo todo confrontavam Jesus e buscavam sempre a hora certa para matar Jesus. Foi a religião que fez isso. É por isso que hoje a palavra de Deus para nós é olharmos para Cristo, o autor e consumador da fé. Todas as partes da organização, tudo é muito importante para a igreja, mas não pode substituir o Cristo vivo. Senão nós vamos agir como legalistas, nós vamos agir como o hino diz, modernos fariseus. E estaremos fazendo o que de Jesus? Como nós vimos na lição hoje pela manhã. Nós estaremos fazendo o que de Jesus? E a pergunta então que nós fazemos aqui é: o que nós estamos fazendo de Jesus em nossa vida religiosa? Como nós temos tratado Jesus? Como nós temos vivido Jesus? Em terceiro lugar, meus irmãos, outro alerta. Cuidado. Talvez você nunca esteve com Jesus. Olhe bem. Se eles fizeram aquilo com Jesus, tudo bem, eles estiveram fisicamente com Jesus, mas espiritualmente eles nunca estiveram com Jesus. Eles nunca estiveram com Jesus. Talvez muitos estão dentro da igreja hoje,
mas nunca estiveram com Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus aí, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Olha o que o texto diz. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Há muita gente na igreja que nunca esteve com Jesus. Mas é interessante que a Bíblia diz que no dia do juízo, no dia do julgamento final, pessoas vão chegar diante de Jesus, pessoas que estavam na igreja, pessoas que comungaram na igreja, pessoas que tiveram seus nomes arrolados no rol de membro da igreja. Vão chegar pessoas que profetizaram, ou seja, que pregaram a palavra do púlpito, pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus. Olha só como é interessante, que viveram uma vida religiosa. O interessante e o impactante é exatamente isto: que viveram uma vida religiosa, que discipularam, que fizeram muitos milagres em nome de Jesus. Agora imagine você que nunca fez nada disso. Que o mundo foi mais atraente do que Cristo. Vamos lá para 2 Coríntios 13, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Segundo Coríntios 13. Paulo está falando para aqueles irmãos da cidade de Corinto. Olhe bem. Versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Cristo está em você de verdade? A obra e o poder do Espírito Santo, a regeneração, já aconteceu na sua vida de verdade? Houve um poder transformador na sua vida de verdade? Aconteceu aquilo que está em João capítulo 1, vamos abrir lá em João capítulo 1, versículo 12. Aconteceu isto aqui na sua vida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Já aconteceu uma obra de Deus na sua vida? Você já conheceu Jesus? Você já nasceu de novo? Você já recebeu Jesus na sua vida? Jesus já entrou na sua vida. Ele é o Senhor supremo.
excelso da sua vida. Ele é o teu rei. Como você tem tratado a Cristo? Como tem sido a sua vida cristã? Tem sido uma vida cada vez mais fervorosa? Ou pobre e medíocre? João relata também aí no versículo 11, olha aí. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu não sei se você de fato já passou pelo novo nascimento, para viver uma verdadeira vida cristã, como já dizia João Calvino. Eu não sei se você experimenta de Cristo na sua vida, todos os dias da semana. Eu não sei qual é o nível do teu relacionamento com Cristo. Mas nós precisamos tomar cuidado para que de fato a nossa vida seja uma vida fervorosa, uma vida que preze pelo alvo supremo, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. O objetivo daqueles religiosos era outro, não era Cristo. Era a religião. Eram os ritos externos da religião. Como nós precisamos, meus irmãos, nos render diante de Deus. Nos humilhar diante de Deus. Como nós precisamos ter um acerto de contas com Deus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos nós. Como nós precisamos nos voltar para Deus, nos voltar para Cristo. Porque quando o nosso coração está cheio de Jesus, não vai haver tantos julgamentos como havia pelos fariseus que só pensavam em julgar, em matar, em atirar pedras e daí por diante. Aqueles mesmos da falsa religião, externa religião. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e possamos viver a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã. Olhando para Cristo. Colocando a nossa fé em Cristo. Experimentando de Cristo. Falando com Cristo. Ouvindo a palavra de Cristo. Cristo é o Senhor. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a religiosidade sem vida, a religiosidade externa, Senhor, livre-nos desta vida. Nós precisamos é de Ti, porque quando o nosso coração está cheio da Tua palavra, quando o nosso coração está cheio da Tua presença, como tudo é diferente, Senhor. Como tudo é diferente quando nós estamos em um relacionamento profundo com o Senhor. Como tudo é diferente, Senhor. Como o nosso coração
se comporta mais quebrantável diante do Senhor. Senhor, como tudo passa a fazer, ó Deus, passa a brilhar ao nosso redor. Quando o nosso coração está quebrantado diante de Ti. Senhor, nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da ação do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor nos visite, Senhor, derramando a Tua multiforme graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver, ó Deus, de maneira intensa e fervorosa a fé cristã. Dá-nos, ó Deus, mais de Ti. Dá-nos mais de Ti, da Tua presença. Porque só o Senhor, ó Deus, em nossas vidas, pode endireitar os nossos caminhos. Pode nos guiar de maneira que possamos tê-lo como Senhor supremo, como alvo supremo, como objetivo maior das nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção apostólica. Meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém.